ônibus que saíram do interior e veio para Aracaju fazer volume em lançamento de pré-campanha de candidata. Gente, isso é sério. Você tá falando da deputada Andra Moura? Mas foi o que foi dito e tá lá registrado. Eu, na primeira semana de campanha, nem meu material tinha chegado, todo mundo de material e eu não. Aí eu pegava um papelzinho desse e ia anotando o meu número, pra não perder tempo, uma semana de rua, eu entregava, eu anotava, entregava. E o santinho da senhora? A senhora não tem santinho não? É que eu entregava um papel. Não, mas vai chegar, é porque é tanta coisa. Emília vem de uma história que não passa por imposições. Ninguém é dono da Emília. Porque normalmente, principalmente quando é mulher, viu, Kátia? Sim. Fica parecendo que tem sempre um homem no comando daquela Dando mulher. ordem, é. Com Emília não tem isso, não. Com Kátia também. Mas com Kátia também não tem, não. Na gestão que tá aí, são 16 anos. Kátia, pelo amor de Deus, são quase 16 anos. Não dava para resolver a questão do transporte? Sim. Que obriga o cidadão, todo santo dia, no mínimo 2 vezes por dia, entrar, ir e voltar em um ônibus sucateado, em um ônibus de calor, em um ônibus barulhento, em um ônibus onde as mulheres sofrem assédio o tempo todo. O que a gente pode fazer de diferente é respeitar o direito das pessoas, dar dignidade no tratamento à saúde, dar dignidade na educação, no transporte público. Não é falar, é fazer, sabe? É sair do papel e tornar aquilo real. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Eu sou Kátia Santana e essa é uma realização da SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria, comunicação e treinamentos. Hoje aqui, essa terceira temporada, gravando direto da WG Produções, a gente recebe a vereadora por Aracaju e pré-candidata a prefeita da capital, Emília Corrêa, que já esteve com a gente lá no início da Casa de Sopapo, cerca de 1 ano e meio. Emília Corrêa, seja muito bem-vinda. Kátia, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, exatamente assim. Exatamente. Gosto muito de estar aqui com você, admiro muito o seu trabalho, te acho de uma sensibilidade e de uma inteligência diferenciada. Eu estou muito feliz de estar de volta à Casa do Sopapo, né? Inclusive, eu comentei daquela outra vez que eu vi, que eu gostei muito do nome. E eu já lhe contei o nome, por quê, né? Já. É uma casa que é de sopapo, mas de sopapo também, de vez em quando. Né? Com certeza, tem que ter. Tem que ter, senão não tem graça, né? Emília, eu queria falar um pouquinho vamos rememorar um pouquinho aí da sua história na política. Você não nasceu na política, não tem histórico familiar, como na política também, não vem de família tradicional, mas acabou entrando aí no cenário. A gente sempre diz que políticos somos todos nós, somos seres políticos, né, naturalmente, mas alguns fazem a opção de estar na política efetivamente, partidariamente falando. E como é que vamos rememorar um pouquinho dessa história para os nossas audiências, né? Com certeza. Então, Kátia, a gente vê que tem gente que faz da política profissão, né? Sim. E se em algum momento perde o mandato, fica desesperado porque não construiu história de trabalho. Não tem nada para fazer. Porque política e mandato não é profissão. Sim. Certamente servir a população que escolheu você para aquilo ali. A minha história começou em 2012. Histórico familiar, eu posso dizer assim, forte da política, eu não tive. Meu pai era do interior, mas meu pai atuou na política como vereador em Lagarto, na época que vereador não tinha salário. Sim. Ele teve 3 mandatos, chegou a ser presidente da Câmara lá, mas ele não tinha a política como profissão. Era comerciante, um excelente comunicador, sabe? Meu pai, incrível ele. E essa é a história em termos de política na minha casa, né? Sim. Mas ele não foi, por exemplo, o padrinho da Emília, porque a Emília veio para Aracaju, ele continuou em Lagarto. A Emília veio aos 16 anos para Aracaju e aqui ela construiu uma história de trabalho. Muito trabalho. Aqui ela construiu a família dela, aqui eu me formei em Direito, aqui em Aracaju, aqui eu fiz minha caminhada, minha jornada como defensora pública por mais de 30 anos, e eu fui entrar na política em 2012, convencida, inclusive, pelo meu pai, que entendia que eu carregava dentro de mim esse patrimônio, o carisma. Ele disse, você é muito de verdade, minha filha, por que você não vai para a política? Eu fiz porque eles são de mentira. E é bem
isso mesmo. Porque eles são de mentira, eu vou me aborrecer demais. Mas eu achei interessante a colocação dele. Ele até falou assim, Kátia, olha, tem políticos que compram voto. Outros correm atrás do voto desesperadamente. E tem outros políticos que o voto corre atrás. Eu noto que você é uma política que o voto corre atrás, porque eu tenho visto o seu desempenho na política institucional, não na partidária, né? Sim. Porque eu concorri dentro da OAB a eleições para conselho seccional, para presidente da OAB, para conselho federal, e eu sempre era muito bem reconhecida na urna institucionalmente, né? Na corregedoria da Defensoria também. Você foi corregedora, Fui né? corregedora-geral da Defensoria, fui secretária-geral da Defensoria, mas o que eu gostava mesmo é de fazer parte da questão da execução, ou seja, ser defensora pública Do efetiva. atendimento ao público em Do si. atendimento ao público, de defender as pessoas, fazendo o tribunal do júri por muitos anos. E foi assim, foi trabalho. Em 2012... Deixa eu só pegar, antes de você chegar nesse 2012 aí. Como a Defensoria repercutiu nessa decisão de assumir, ir para um partido e participar do processo eleitoral? Então, na verdade, eu não tinha muita noção de como é que ela ia repercutir, porque hoje as pessoas reconhecem que a prestação de serviço que eu fiz e desenvolvi durante muitos anos, hoje eu estou colhendo frutos. Sim. Então, mas eu acho que tem que ser assim. Mas eu não sabia que eu ia colher frutos, que eu ia para a política partidária. Não foi intencional. Não foi um projeto. Vou ser defensora há tantos anos, vou fazer comunicação, que eu entrei na comunicação em 1998. Sim. E olha quando é que eu fui sair candidata, em 2012. Você sabe que tem gente que entra numa televisão, às vezes no ano de eleição. Sim. A gente assiste isso aí agora. Sim. Aí, exatamente porque tem pretensões, objetivos de chegar no poder, e muitas vezes no poder pelo poder. E a minha história foi construída sem pensar em política partidária. Pelo contrário, com aversão à política partidária. O que eu não recomendo. Porque se você tiver aversão à política partidária, você vai deixar os corruptos tomarem conta das vidas das famílias. E a gente não toma conta de participar das decisões que são importantes para a sociedade. Perfeitamente. Né? Então, você que é do bem e de bem, tem que estar envolvido com a política partidária, que tudo vem da política, tudo. É o que vai para a sua casa, o seu empreendimento, tudo passa pela política. A escola do seu filho. A escola do seu filho, o posto a saúde, o seu transporte. A iluminação, tudo é política. Os buracos da rua. E se a gente não participa disso, a gente deixa que outros participem. Nem sempre esses outros têm o compromisso com a população, até pela forma como se insere no processo político. Exatamente, né? Se insere no processo político, Kátia, de uma maneira flagrante, que só não vê quem não quer. Apesar são dos décadas mecanismos, assim. Né? Apesar dos mecanismos aí de controle, de fiscalização, meu Deus, campanhas, e ainda há muito, burla-se muito ainda isso. Demais, e burla-se sabendo que muitas vezes não vai chegar a punição. Sim. Que o maior problema do Brasil é a impunidade. É a certeza de que o crime compensa. Que o crime compensa. E a gente não deve caminhar por esse caminho. Então, aí, depois de tantos anos de trabalho, em 2012, que eu adentrei a Defensoria em 88. Na época, e eu gosto sempre de dizer isso, que a minha vida é transparente. Na época, não existia concurso. Nós fomos nomeados. Sim. Nós fomos os primeiros defensores públicos ali, né? E por conta disso, nós fomos lutar para acontecer a organização da Defensoria, para que a lei fosse implementada, né? Porque a Constituição de 88 disse, Defensoria, a gente estava lá. Aí tinha que ter lei regulamentar, tinha que ter lei complementar. E aí demorou tanto, de 88, a lei federal foi em 94, em janeiro de 94. A lei de Sergipe foi no final de 94, ou seja, em dezembro. Veja como demora. 88 se efetiva a defensoria na legislação, aí 94 vem a lei complementar federal, para depois os seus estados criarem a sua. Sergipe foi o primeiro Norte-Nordeste que criou com João Alves. Então, tem muita história antes de chegar... Né? Ele era incrível, João Alves era incrível, e eu acho tão feio quando os políticos sabedores do que o que aconteceu no final da vida de João Alves politicamente é porque ele não estava bem, e pega esse recorte para poder manchar a história linda que ele construiu. Só pode ser inveja. Sim, só pode ser inveja. Quando a gente olha Sergipe, de ponta a ponta, a gente vê João
em vários Tudo é momentos, impressionante. Em várias coisas. Impressionante. As grandes obras, as obras estruturantes que esse Estado tem, É que foi dele? foram feitas por ele ou deixadas, encaminhadas por ele. Perfeito. A exemplo da ponte, né? Da Isso. ponte Jorge Amado. Né? Exatamente. Que foi o Olha, saudoso Deda que construiu, mas foi recurso já tudo planejado por João. tudo por João. As avenidas, graças a Deus, existentes em Aracaju, e que ainda dá condição da gente circular, porque senão estava todo mundo preso, foi João lá atrás, né? Então, aquele cartão postal da Orla, o cartão postal da Praia Formosa, Sim. que eles abandonaram tudo que João... Gente, eu acho disso de uma feiura, de uma pequenez tão grande, sabe? Sim. E a gente não pode admitir, política não é isso. Não é pessoalizado. Não né? é- Não deve ser. Né? E é dinheiro público que foi investido, é obrigação o outro dar manutenção, ou ampliar, mas abandonar diz muito sobre política. Falar em manutenção, a gente vê muito, é muito comum nas gestões. Você tem X escolas bagunçadas, sem condição mínima, sem carteiras adequadas, portas quebradas, enfim, uma série de problemas. E aí o gestor, ao invés de manter aquelas funcionando adequadamente, com professor, com quadro de profissionais adequado, com estrutura adequada, ele vai construindo escola. Na minha gestão, eu construí X escolas. Enquanto isso, as que estavam construídas estão lá deterioradas. Como é que você vê Exato. isso? Eu vejo isso como um problema mal resolvido dentro desse Eu gestor. estou citando escola, mas aí em todos Os setores. os setores. A saúde, a mesma também, coisa. o transporte também. Então, é como se fosse algo mal resolvido. É uma questão de vaidade, é uma questão de que ele é o top, então ele apaga, eu apago isso aqui, sem imaginar que aquilo foi dinheiro público Sim. e que é benéfico para a população. Sim. Eu apago isso aqui para mostrar só os meus. Eu tenho que ser o melhor. E, às vezes, é o pior, porque Sim. deixou para trás, né, uma coisa que também estava servindo a população e que Sim. estava chamando a atenção positivamente. Então, voltando de 2012, aí eu enfrentei e fui disputar. Inclusive já com o doutor João. Sim. Meu pai era muito ligado a ele, gostava muito dele, os dois acabaram me convencendo. E eu entrei em uma coligação muito forte pela primeira vez e fiquei como suplente, mas eu fui extremamente bem votada, Kátia. Sim. Eu tive quase 4.000 votos na primeira eleição, que é a mais difícil, que é a eleição para vereador. E ali muito difícil, porque todo lugar tem um candidato e tal. E eu ali sem estrutura nenhuma, numa coligação forte com um vereador de mandato, e eu estava concorrendo com Sim. eles. E eu entendi ali que nós ganhamos, mesmo Sim. ficando suplente, né? Na primeira semana de campanha, nem meu material tinha chegado, todo mundo de material e eu não. Aí eu pegava um papelzinho desse e ia anotando o meu número, para não perder tempo, uma semana de rua, eu entregava, eu anotava, entregava. Assim, o santinho da senhora, a senhora não tem santinho não? Que eu entregava um papel. Não, mas vai chegar, é porque é tanta coisa. Ao invés de brigar com o partido, Sim, melhor. e de ficar brigando com os outros, eu disse, rapaz, eu vou trabalhar. O santinho não vai chegar? Enquanto não chega, eu vou. E se não chegar, o povo já sabe. Então, foi isso. Aí foi quando o Nitinho também foi eleito. Eu era a primeira suplente. Ele foi para Funcaju, a Sim. convite de doutor João. E eu assumi por 1 ano a Câmara ali. Então, foi uma experiência, foi um estágio. Sim, sim. Aí, depois de 1 ano, eu saí. Eu nunca deixei a defensoria, eu acumulava a vereança com a defensoria, organizava a minha agenda para não ter choque, já sabia os dias de sessão, já sabia os dias de audiência e tudo deu certo. 2016 eu fui de novo, aí fui eleita com mandato titular, né, e trabalhei na bancada de oposição, até hoje oposição, nunca me perdi. Porque eu não fui eleita, digamos assim, né? Eu vou aceitar um cargo de quem eu combati. Gente, não existe isso. Confunde Princípio, o povo. né? Princípio. Em 2016 foi a eleição. 2018 veio para... Eu concorri a deputada federal. Sim. Você teve quantos votos naquela época? Foi quase 53 mil 53 votos. mil votos. Com um fundo eleitoral que veio do meu partido, que era o Patriota, Sim. de 300 mil, só que eu tinha que ajudar os outros candidatos a federal também, para eles pontuarem. Então, eu fiquei com 180 mil e dividi com os outros candidatos, para que eles... Uma campanha de federal. De com federal, 180 mil reais sabe quanto milagre. custa? Sabe quanto custa uma candidatura hoje para deputado federal? Uns 3 milhões, é isso? Nessa faixa. Nessa faixa, 3 milhões.
Eu, com 180 mil, eu tive mais votos do que gente que entrou como Porque, na deputado verdade, federal. não é dinheiro, né? Não trabalho. É dinheiro, gente. Trabalho, Não é né? dinheiro. Ó, aí eu digo, o político que chega, e a gente está assistindo muito isso, político Há que muito chega, tempo. há muito tempo, e agora está escancarado, até na pré-campanha. O político que chega com dinheiro, com oferta, com cargo, com não sei o quê, ele já está dizendo para que ele veio. Emília, eu sempre digo isso para nossa audiência, é importante que a gente reforce isso. Quando a gente se deixa, vai lá e vende o voto, recebe R$50, R$100, R$1.000, 50 milhões de reais para um político, se for milhão, até a pessoa fica, né? Mas o que se recebe são míseros Migalhas. E você dá a esse político o direito dele decidir por você o que ele quer fazer da sua cidade, do seu estado, do seu país. E é essa consciência que nós precisamos ter, que nós, cidadãos, que decidimos, eu sempre digo isso, o voto do seu Zé é o mesmo do presidente da República, do Papa, de todo mundo. É o mesmo, tem o mesmo. Aliás, é a única coisa que tem peso igual. Isso. É o nosso voto. Então, se a gente tem um voto que tem um poder de decisão muito sério, que a gente use de forma racional, de forma decente, de forma correta, para que você não é só você, mas que a sua população, a sua geração, as gerações futuras tenham resultado disso, né? Perfeito, é isso que precisa, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, é olhar para as décadas que as coisas se repetem, gente, é o mesmo formato, eles não são nem criativos, sabe? O povo está cansando, a gente tem andado muito, o povo está cansado, já identificou, tem muita gente, inclusive, deixa eu dizer isso para os políticos, eles sabem, tem muita gente, inclusive, que só sabe de uma coisa, esse dinheiro é meu mesmo, porque político não mexe em R$1 do dinheiro dele, claro Kátia, você sabe disso. Claro que não. Então é meu dinheiro mesmo, vou pegar e não vou votar nesse filho maravilhoso, não. E se for você gasta, faça isso. Receba e vote em quem tem, em quem tem história. Eu fico cuidadosa em dizer isso exatamente porque não devia nem receber, mas eles têm a necessidade deles, né? Mas que não faça o que eles querem, que é manter no poder quem está castigando, desprezando, humilhando a população. Sim. É verdade, isso. Verdade. Emília, vamos andar um pouquinho aqui. Câmara Municipal. Sim, aí depois de 2018 veio 2020, nova eleição para vereadora. Nova eleição, aí nós fomos reconduzida. E em 2022 candidata a vice-governadora, que foi uma chapa vitoriosa, o povo disse isso nas urnas, mas, no entanto, teve toda aquela questão, né, aqueles embrólios jurídicos e tal, enfim. Mas eu me mantive coerente até o fim, e vai ser assim até o fim. E hoje, agora, vamos lá ver vamos o que seguir. vai dar. Pois é, então 2020 você vai para... Volta para a Câmara, vereadora, e você pega aí uma nova gestão. Já com Ricardo Vasconcelos, que, historicamente, um vereador de primeiro mandato consegue se eleger com maioria de votos. Acho que, na época, só Linda Brasil não votou a favor dele, mas todos os 23 vereadores votaram com Ricardo. E Ricardo tem feito um trabalho, assim, a sensação que nós temos, que acompanhamos de fora, é que ele tem feito um trabalho meio que descolado um pouco daquela coisa de que a Câmara é um puxadinho da prefeitura, a harmonia de poderes nunca existia, não é? Mas a dependência sempre existiu. Isso. Como é que você vê isso? Olha, eu achei muito interessante a chegada dele, inclusive ele chegou também com o meu voto, eu entendi que era uma oportunidade que a gente tinha que dar para ver se confirmava tudo que estava sendo dito, e ele teve uma postura diferenciada de outros presidentes, né? Ele saiu um pouco do amém, ele saiu um pouco da condução de se votar favorável em tudo que vem do Executivo. Nós votamos favorável. E aqui eu digo, votei favorável a alguns projetos do Executivo, porque era bom para o povo, embora a gente tentou e protocolou emendas para melhorar mais, mas as emendas sempre rejeitadas, porque há uma vaidade muito grande do gestor, que ele tem que fazer tudo, chegar pronto, não quer que ninguém participe. E o parlamento é para participar. O presidente Ricardo, ele teve essa postura, né, de firmeza em muitas coisas, e eu achei isso muito bom, porque os poderes legislativo, executivo, eles são independentes, sim, teoricamente independentes, mas em muitos momentos a gente viu que era dependente antes do Ricardo, dependente em tudo, que era irritante isso, porque rasgava-se a Constituição. Harmônico, sim, porque um tem que estar junto do outro para favorecer a população,
mas com independência de postura. Mas o Ricardo se posicionou mais de uma forma independente dentro da Câmara. Nós votamos em projetos favoráveis ao Executivo, em outros momentos não votamos. Derrubamos vetos, inclusive encaminhados. Isso é evolução, isso é cumprimento da Carta Constitucional, isso é preservar sempre o que é melhor para a população. Eu digo sempre isso. Falar em preservar o que é bom para a população, como é que você avalia a geração de conteúdo, de matérias legislativas que têm um impacto social? Sim. Olha, Cátia, uma coisa que você toca que é muito importante. Ali dentro daquela casa, a gente produz uma imensidão de leis. Sim. Que eu fico muito triste só, que é como se elas não saíssem do papel. Tem muita coisa boa que foi aprovada em prol da população, mas que a população, às vezes, nem tem conhecimento disso. Inclusive, foi uma fala que e não só eu e outros vereadores tivemos, para que a Câmara tivesse um setor de massificar a divulgação do que está sendo aprovado lá, de forma detalhada de lei, para a população saber que existe uma lei que é boa para ele, que ele pode correr atrás, entendeu? Como muitas que a gente protocolou lá em benefício da mulher, de proteção da mulher, dos direitos da mulher, em relação à saúde, em relação ao autista. Sim. Isso tudo que a gente confeccionou, a gente produz muitas leis, não só Emília, outros vereadores também, tá? Mas que não tem a eficiência, a aplicação, como no Brasil. O Brasil é o país de inúmeras leis. E se faz leis para se fazer cumprir leis, né? Exatamente. Primeiro a gente briga para aprovar a lei, depois é uma briga para aplicar a lei, depois as políticas públicas que vêm dizendo na lei, mas que não está lá, acontece, não chegou na população. Então a gente precisa evoluir muito, a gente precisa sair um pouco da questão legal e ir para a ação, para as políticas públicas. Senão, a população nunca vai enxergar o trabalho do legislativo e do executivo, porque o executivo faz muita maquiagem, né? Sim. Aparentemente está trabalhando muito, fez muita obra, sim, chegou na senhora. Aí a gente volta para a questão, olha que coisa simples, seu posto de saúde aí na sua casa está funcionando, no seu bairro está funcionando legal? A senhora tem encontrado remédios? Porque, Cátia, tem faltado dipirona, que é uma coisa simples. Tem encontrado a fralda geriátrica que o idoso precisa, que o enfermo precisa? É uma confusão, não tem. O exame não chega nunca. Aí fica aquela coisa, né? Como se fosse uma expectativa de direito e não direito. Perfeito. Emília, e voltando aqui para a questão das leis, que muitas vezes elas são sancionadas, mas não executadas. Caberia, e hoje os veículos de comunicação, todo mundo tem um telefone celular, todo mundo tem internet. Eu estava vendo, inclusive, uma pesquisa essa semana, que 83% da população brasileira tem acesso à internet. Então, não é só o público AB, né? Todo mundo tem um acesso de alguma forma, mesmo que seja ruim. E falta informação, mas talvez usar essas redes para massificar essas demandas que são aprovadas em benefício da população seria um caminho. Um caminho. Talvez os próprios parlamentares estão tendo isso. Os parlamentares fazem, mas não só eles. Não alcança o suficiente. A Câmara deve fazer, a imprensa deve replicar de alguma forma, sabe? Porque ajuda. Porque, por exemplo, eu posso replicar na minha rede social e não ter a Cátia como minha seguidora. Sim. Se alguém compartilhar, pode chegar na Cátia, entendeu? Sim. Mas se não, não chega. E aí, quando eu falo de Cátia, eu falo de outras Cátias, outros Fernandos, ou muitos, né, que precisam. Tem outra coisa, uma deficiência muito grande que a gente observa na questão da informação. E aí vem a questão da imprensa, muitas vezes não ser clara na informação. Sim. Você já viu matérias, eu sei que você já viu, de manchetes, aí que quando você vai ler, não tem nada sobre a manchete, você vai ler o conteúdo, mas... E essa manchete aqui não tem nada. Gente, isso é de uma má fé, de uma falta de ética muito grande, né? Aí da especulação barata. Barata. Aí você imagine, volte para a questão da informação que devia chegar no cidadão. Sim. Volte para a escola, para a educação. Sim. O que é que está acontecendo? As crianças de 6 a 7 anos que já deviam ser alfabetizadas. Muitas não sabem ler e escrever, mas têm acesso ao celular. Tem acesso, recebe notebook e não sabe ler e escrever. Olha o perigo. Receber notebook na escola
parece algo sensacional, mas às vezes é algo político eleitoreiro, porque vai cair na mão, às vezes, de uma criança que não sabe ler e escrever. Ela não sabe ler e escrever, significa que ela não está alfabetizada. Então, a escola está faltando, está falhando. E mais, depois de aprender a ler, tem a questão do letramento. Sim. O letramento, o digital, o letramento significa eu estou lendo, eu estou escrevendo e eu estou interpretando. Entendendo o que estou lendo. Entendendo o que foi dito. A educação não está fazendo isso, a educação municipal não está fazendo isso. A educação estadual também, porque tem que ler, escrever e depois passar para a próxima fase, que é o letramento. Muitas vezes o letramento. Agora, imagine a vulnerabilidade de um adolescente, de uma criança, em um computador, com um telefone, com várias informações, e ele não está compreendendo, então ele é vulnerável demais a qualquer coisa. Então, a gente precisa tratar a educação, precisa chamar a atenção, muitas vezes, da imprensa que não tem um compromisso, porque tem a parte da imprensa é ética, preparada, técnica, clara, nenhuma informação não está direcionada, não tem má fé, quer passar a notícia. E tem aquela que coloca uma manchete para chamar a atenção, para ser lido. Aí a pessoa desce para o conteúdo, não tem nada a ver. Imagine, Kátia, que malefício, que coisa ruim. Um desserviço total. Um desserviço total. sociedade. E você que é da área sabe o que eu estou falando. Sim. E eu conheço o seu comprometimento, a sua ética, sabe? A gente precisa de pessoas assim. Porque nós temos uma galera jovens se informando. Muita gente, alguns preparados, mas tem um percentual elevado de pessoas que não alfabetizadas. Verdade. Que saem da faculdade sem Isso, saber interpretar. Sem saber interpretar. É. Não, eu fui professora da universidade, professora de Direito, e eu corrigi as provas dos meus alunos de Direito, eu não sabia o que eles... Alguns, claro. Eu também. Eu não... Você também, né? Eu não sabia, nas respostas da prova, o que eles estavam dizendo. Ou seja... Gente, veja que coisa séria e grave. É. Chegou na faculdade e não sabe escrever de forma clara, que se você for ler, você não entende. O que ele quer dizer? Não estou entendendo. Eu dei aula em faculdade também, eu pegava aluno, eu dava aula de comunicação empresarial, e eu pegava aluno entrando na faculdade e saindo da faculdade, era matéria optativa. Gente, de vez em quando eu pegava aluno que estava no 9º período de um determinado curso, e eu pegava a prova dele, primeiro eu saía marcando os erros todos, de português e vermelho. Ele falava, professora, a senhora é professora de português, é? Eu disse, não, mas eu tenho a obrigação de lhe corrigir, vem cá. Agora me explica aqui, senta aqui do meu lado, você me dizer o que é que você escreveu aqui, para eu poder lhe dar sua nota. Porque eu não conseguia entender o que ele escrevia. Exatamente. E não era um só não, eram vários. Vários! Eu disse, me explica aqui o que você quer dizer aqui nesse papel, para eu poder lhe dar nota, vá. Pronto. Eu também sentava, corrigia a prova em casa, sabe? Corrigia a prova em casa. Aí o que é que eu fazia? Eu fazia, vou deixar isso separado para perguntar a ele. É isso que vou eu deixar fazia. isso Para não separado reprovar a criatura. Para não reprovar. Aí quando chegava na sala de aula, a nota baixa, professora, eu fiz, senta aqui comigo. Me explique aqui, isso aqui é o quê? Essa resposta. Me explique, pode ser que eu não tenha entendido. É, que eu mudo sua nota. Entendeu? Aí ele explicava, confundia mais ainda. Olha, é muito complicado. É difícil. É difícil, mas é isso, é o que nós temos, né? E lamentavelmente, essa turma vive num privilégio em relação a nós. Na nossa época, nós não tínhamos Google, não tínhamos internet, não tínhamos nada. Era na raça. Tinha a Barça. Enciclopédia Barça. É verdade. Você lembra? Não sei se pode ser. Não, mas eu não peguei a Barça, peguei uma outra que eu não lembro o nome. Tinha outra, né? Tinha, mas eu não lembro mais o meu nome. E assim, mas a gente também não tinha acesso. Era caro. Não tinha acesso. Era caríssimo. A minha casa não existia. A minha casa só existia um rádio e uma pilha, até os meus 17 anos de idade. É isso mesmo. E eu nasci na capital. Não, e essa enciclopédia que eu falo, eu não tinha na minha casa. Eu tinha na biblioteca. Porque era cara, é verdade. Era caríssimo. Aí hoje você tem tudo na mão e você não tem qualidade textual, não tem qualidade de nada. Infelizmente, é a realidade. E aí fica todo mundo vulnerável à criminalidade, aos assédios. Porque às vezes, entendeu? Porque não saber ler e escrever e não saber interpretar o que está sendo lido é muita vulnerabilidade para quem está passando por isso. Emília, você foi candidata a vice na chapa de Valmir Francisquinho, como você falou assim, numericamente falando, foi um vitorioso. Foi vitorioso. E agora você vem como pré-candidata, vamos falar de pré-candidatura ainda, a prefeita de Aracaju, com essa bagagem política que você já tem, de mandatos, de tudo mais, de experiências de gestão em órgãos institucionais, né, instituições, e você chega agora junto também no mesmo agrupamento que Valmir está, que é o PL, né? E sob o comando de Edivan Amorim, que é um cara
extremamente hábil politicamente falando, é um Sim. cara um excelente articulador, todo mundo conhece a história de Edivan. E eu queria entender um pouquinho dessa sua chegada ao PL e o que isso significa, porque quando nós falamos lá atrás, você estava, digamos que sozinha ali, brigando no Patriota ainda, porque o Patriota sempre lhe abafou de alguma forma, né? Não sei se essa Era um parte... partido, era um partido pequeno, sem estrutura, né? Sim, Mas que foi o partido que, de certa forma, me acolheu e não interferiu sim. em decisões, por exemplo, se sai candidata a isso ou aquilo. Você ia. Sempre passava. Candidata aí, vamos por aqui, vamos. Não havia imposição. Sim, Como não há hoje também no PL, viu? sim. É bom que se saiba que Emília vem de uma história que não passa por imposições. Ninguém é dono da Emília, porque normalmente, principalmente quando é mulher, viu, Kátia? Sim. Fica parecendo que tem sempre um homem no comando daquela Dando mulher. ordem. Com Emília não tem isso, não. Com Kátia também. Mas, com Kátia também não tem, não. Mas não tem mesmo. Tanto é que o Edivan, que é um grande articulador, como Sim. você colocou aí, ele, numa fala dele, ele chegou e disse, gente, por exemplo, a Emília, ela já chegou pronta no PL. Sim. Então, a história da Emília já veio pronta, foi ela que construiu. E foi até meio carreira solo a minha história, porque foi muitos anos de defensoria. Como defensoria não tinha estrutura, eu não tinha estagiário, não tinha assessor, não tinha secretário, eu fazia tudo sozinha. Era 3 em 1 mesmo, sabe? Sim. Como profissional. Então, é isso. Aí, quando ele próprio disse isso, ela, por exemplo, se ela hoje está com o nome fortalecido, não foi o PL que fortaleceu. Sim, ela chegou já pronta. Ela chegou como ele pronta. disse. A história é dela, não fomos nós que O construímos. partido apenas abriga A para dar o briga suporte. recebe, exatamente, que foi um partido também que me deu condição de ter segurança na disputa. Porque você pode ver que os outros que eu estava meio que me encaminhando, todos estão com André Moura. Sim, Estão com André Moura. sim. Então, imagine se eu tivesse me encaminhado naquele partido, como seria? Sim. Como seria? Né? Então, Eu a queria gente pegar um entendeu pouquinho. isso antes. Lá no início você estava no Patriota, Patriota, ainda ali aí o Patriota- abafada. O Patriota acabou. Virou o DR. Ele passou por uma fusão. Fusão, isso. Uma fusão. Ou seja, quando o partido parte para uma fusão, ele morre. Então, ele teve a fusão com o PTB. Sim. Morre o PTB, morre o Patriota e nasceu o PRD. PRD. Que hoje está com o André Moura. Isso, né? isso. Que era o partido que eu estava meio que me encaminhando para ir. Sim, E que era o meu sim. partido, né? Que foi transformado nisso. E aí, ainda bem que eu não fui. Eu estava entendendo, porque eu tinha informações privilegiadas de Brasília, das interferências. Sim. E pronto. E aí foi quando o PL me recebe, me convida, me recebe e eu aceito, porque eu entendi que por ali eu poderia, pelo menos, ter segurança na disputa. Porque os outros, talvez, eu não chegasse na disputa. Ou morresse depois. E esse estar no PL significa que você tem um grupo hoje. Hoje eu tenho um grupo. Que você não tinha antes, o que lhe fragilizava de alguma forma. Né? Porque uma disputa tem que ter grupo, senão você não consegue andar sozinho o tempo inteiro. As disputas que eu passei eram todas proporcionais. Sim. Necessariamente foi o trabalho da Emília, somado, logicamente, com a estrutura que o Patriota podia me dar para caminhar e chegar com êxito, né? Sim. Sendo eleita como vereadora. E ali, na disputa para majoritário como vice, o Patriota somou também com o PL e a gente teve condição de disputar. Sim. E eu digo, foi uma eleição onde foi a chapa do povo. Sim. A chapa que o povo conclamou, até mesmo com a campanha dizendo seu voto vai ser nulo, seu voto vai ser jogado no lixo. Mesmo assim, o povo foi lá e votou. E tivemos aí um número de votos de quase 500, quase meio milhão de votos, gente. Ou seja, o povo não queria nada dos outros, queria aquela chapa, mas infelizmente aconteceu. Emília, o que é que... Claro, você tem toda uma história como defensora, como comunicadora, como cidadã que as pessoas conhecem, mas o que lhe credencia como pré-candidata a prefeita de Aracaju? O que é que você vai fazer de diferente do que já foi colocado, já foi feito ao longo da história? Então, pronto. O que credencia a Emília não é porque ela é parente ou filha de um político, ou esposa de um político, ou amiga de um político. O que credencia a Emília, eu entendo, pelo menos, que é o que o povo diz e vê nas ruas, é o trabalho dela, a coerência dela, que leva
a Emília, que sou eu, né? Tem gente que se incomoda porque eu falo a Emília. É porque a Emília, gente, é para não ficar dizendo eu, né? Aí eu digo a Emília, até porque aí você já marca o nome Emília. Entendeu? É uma estratégia. E se quiser, repitam. Façam isso também. Aí, entende? Aí eu acho que isso nos credenciou. Sim. Agora, o que é que a gente pode fazer de diferente, como você pergunta, Sim. chegando lá? Sabe o que é que a gente pode fazer de diferente? Sim. Que também eu noto, e aqui não é por nada não, viu, gente? É porque a gente conhece nossas falas e vê as falas da gente repetidas por gente que está chegando Sim. no pedaço, está chegando em Aracaju, né? Sim. O que a gente pode fazer de diferente é respeitar o direito das pessoas, o direito à saúde, da dignidade no tratamento à saúde, da dignidade na educação, no transporte público. Não é falar, é fazer, sabe? É sair do papel e tornar aquilo real na vida das pessoas. Ah, por que não fizeram? Pô, na gestão que está aí, são 16 anos. Kátia, pelo amor de Deus, são quase 16 anos. Não dava para resolver a questão do transporte, Sim. que obriga o cidadão todo santo dia, no mínimo 2 vezes por dia, entrar, ir e voltar em um ônibus sucateado, em um ônibus de calor, em um ônibus barulhento, em um ônibus onde as mulheres sofrem assédio o tempo todo. Abusos, né? Abusos, É. exatamente. Não daria para resolver. Ah, porque é da licitação. Gente, problema que está travado, a gestão pode destravar quando quer. Sim. Porque tudo na política é boa vontade. Se você tiver boa vontade, as portas vão se abrindo. É assim com a gente na nossa vida. Sim. Você já viu que se você botar uma coisa na cabeça, se você quer, você vai adiante, você tem boa vontade, determinação, você não resolve? Sim. Resolve. Assim também é na gestão. Na gestão da sua casa, na gestão da sua empresa, na gestão de um órgão público. Então, o que a gente vai fazer de diferente é fazer, é respeitar as pessoas. Não é simplesmente fazer uma obra que entrega com material que superfaturado e não é um material adequado, é um material inferior, mas superfaturado, e demora, e não tem prazo. Placas que ferem a lei. A obra vai ser feita lá, prazo, 6 meses. Para começar de quando? Não coloca. E a lei manda colocar. Então, é cumprir a lei. O que pode esperar da Emília é cumprir a lei em relação a... tá travado isso? Plano diretor, tá travado, Outra vamos questão. lá conversar? Outra questão crônica, o transporte, a questão da licitação do transporte, a questão do plano diretor, que está aí Tudo travado. há mais de 2 décadas, inclusive, Exato, sem gente. revisão. Eu digo sempre que não foi inteligente dessa gestão que teve o privilégio de não foi só 4 anos, porque 4 anos pode ser que realmente seja pequeno o prazo para você corrigir muita coisa na cidade. Sim. Mas 16 anos era para ele realmente sair como o prefeito que resolveu a questão que mais a população grita, que é transporte, que é a mobilidade urbana, que é a saúde, que é a educação. E não foi resolvida. As enchentes, que hoje é um problemaço. Rio Grande do Sul, na verdade, está sendo, digamos assim, o chamativo da ofensa, da agressão ao meio ambiente. Sim. Que foi feito. O Rio Grande do Sul está despertando. Aracaju anualmente passa por enchentes. Há quantas décadas? Quem foi que trabalhou? E nos mesmos pontos. Exato, nos mesmos pontos. Quem foi que trabalhou? Não quer trabalhar porque é de baixo, não aparece. Tem que restabelecer, tem que cuidar daqueles canais. Os canais estão todos assoreados, cheios de areia. Você quase não vê aquela escavadeira limpando, porque está tão assoreado, as paredes estão tão frágeis que se começar a fazer isso, vai cair. Sim. A largura daquelas tubulações são inadequadas. Sabe? São canais em Aracaju que não foram cuidados, que isso já podia minimizar. Existem praças que chamam inundáveis, que você pode, logicamente, com um técnico, né? Com um arquiteto urbanista, com um engenheiro, que pode, essa área aqui dá para fazer uma praça inundável. Para que serve ela? Para quando vier as enchentes, já diminuir o impacto. Pode se fazer demais. Eu tive ontem no Santa Maria. Existe uma parte lá que quando chove, porque não foi feito a contenção com as pedras direitinho, eles começaram e pararam. Aí vem todo aquele lamaçal descendo. Quer dizer, tipo, não estou nem aí, quando chegar a eleição eu vou lá e já sei onde compro e ganho a eleição. Sabe? Eu tenho conhecimento, rapaz, é muito grave, que agora, nesse período de eleição, vieram ônibus do interior
de gente para transferir título para votar em determinados candidatos. Isso é sério. Porque é sério demais. Aí vieram ônibus. Eu tenho informação lá no bairro Santa Maria que eu tive conversando com o povo. Sim. Doutora Emília, olhe, repare, eu sou obrigada, mãe de família, que mora em ocupação ali no Santa Maria, eu sou obrigada a sair de minha casa porque param aqui. Gente do interior de Estância, Sim. que vem pegar o povo de Aracaju para fazer volume nas pré-campanhas para o lado de lá. E vice-versa. Ônibus que saíram do interior e veio para Aracaju fazer volume em pré-campanha, em lançamento de pré-campanha de candidata. Gente, isso é Você tá falando sério. da deputada Diandra Moura? Então, mas foi o que foi dito e está lá registrado. Vários ônibus do interior, a gente tem isso. Mas, isso é um problema que na hora certa vai ser notado, né? A Justiça Eleitoral deve tomar A Justiça, com certeza, deve ver isso. Não é, Emília, eu não sou juíza. Não sou juíza, não sou promotora, só estou dizendo que eu me preocupo com isso, essa ilusão. Emília, agora, Isso é tanto do interior para a capital, como da capital para o interior. Aí sabe o que, é que as mulheres vieram me perguntar? Essas senhoras que moram em ocupação? Eu sou obrigada, eu fiz não. O nome disso é abuso de autoridade, minha senhora. Aí, mas, doutora Emília, se eu não for, eles disseram que eu perco meu espaço de morar. Eles moram em ocupação. Aí saem, quem tem filhos pequenos, isso é muito sério, Kátia. Muito sério. Isso é muito sério, sabe? Então, é o uso da má-fé, né? Agora, tem uma outra coisa na questão administrativa, que na nossa casa, na nossa empresa, faltou sal, a gente vai lá, pega o dinheiro e compra. Né? Faltou uma caneta no meu escritório, eu vou lá, pego o dinheiro e compro. No serviço público, você tem todo um engessamento, um processo burocrático que acaba dificultando, às vezes, o andamento dos processos. Exato. Como é que se administra isso e qual é a sua percepção? Então, se administra isso com planejamento, com datas. Eu tenho um estoque tal. Vamos colocar o sal, vamos colocar os remédios, né? Eu tenho um estoque tal de pirona. Esse estoque, normalmente, ele atende para X tempo, para X pessoas. Então, eu já tenho que estar preparando, dentro do planejamento, né, um outro estoque. Se é dispensa de licitação, se é licitação, seja lá como for. É só você ter o cuidado, a diligência, sabe? Porque em outros lugares acontece. Só não acontece quando não se tem gestão, quando se larga e só vê os interesses próprios, deixa a coisa correr porque vai correr atrás de outras coisas que interessam mais ao grupo. E aí perde prazo, ou não vê, ou não vigia daquele estoque. Então, essas são questões que são resolvidas com uma boa gestão. Dentro do procedimento administrativo, como você falou, não é simplesmente chegar na mercearia, no supermercado para a gente e comprar o que está faltando, que é rapidinho. Sim, né? sim. Mas respeitando todo o processo administrativo. Se eu sei dos prazos, sei que tem essa burocracia, né? Sim. Sei que tem essa burocracia toda. Então, é só eu me programar dentro dos times, dos prazos, para ver se minimiza a falta. É isso. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, a sua presença no PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve um processo bastante tumultuado, cheio de acusações e tudo mais. Isso, de alguma forma, lhe afeta como pré-candidata nessa estrutura? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu venho de uma história de coerência. Eu sou de direita desde sempre. Bolsonaro é o quê? De direita. Né? Eu sou conservadora. Eu sou contra o aborto. Então, as pautas são semelhantes. Então, não me afeta em nada. Né? A visão que alguns têm dos posicionamentos de Bolsonaro. E mais, eu não sou ativista, eu não sou militante. Eu sou isso desde sempre. Desde sempre. Eu nunca fui, por exemplo... Pronto, teve uma eleição que eu votei em Lula, a primeira. Sim. Porque eu achava que podia ter uma mudança, realmente, depois eu vi que não. Então, eu nunca tive essas manobras. Sempre foi aquilo mesmo. Só que eu não sou ativista, eu não sou militante. Eu reconheço que não tem político perfeito. Eu não me apaixono por político nenhum. Não existe pessoa perfeita, não existe. Né? Porque política é uma pessoa. É uma pessoa. É fruto de uma sociedade, Pronto. De uma construção. Né? E, de certa forma, quando a gente assume qualquer coisa, a gente se leva. Se a gente for...
não tiver sabedoria, vai passar isso Sim. também. Sim. Se a gente não tiver controle, vai passar isso também. Sim. Então, não existe político perfeito, para mim não existe político de estimação, mas é a mesma linha, então não houve incoerência. Eles estão tentando, na verdade, tentar ver o que é que atinge, o que é que diminui a ascendência, né? Porque, graças a Deus, hoje a gente está em primeiro lugar em todos os cenários de pesquisa, Sim. com a distância que não foi a Emília que se colocou, foi o povo que colocou a Emília, Sim. até porque não foi meu pai, não foi esposo, não foi irmão que me levou, foi o povo que levou, o povo agora está colocando aí, e no dia que o povo não quiser, ou até no momento de alguma pesquisa, o povo Sim. não Sim. quiser mais, não vai colocar, eu não tenho esse problema, sabe? Eu não quero Sim. poder pelo poder. Emília, agradecer mais uma vez por estar na Casa do Seu Papo, colocar sempre a casa à sua disposição para voltar aqui em outro momento para contar mais histórias pra gente. Com certeza, Muito bom com certeza. vê-la e ouvi-la. E eu quero sempre ser chamada, convidada, sempre que chamar. Teve até dificuldade de agenda, não foi? Foi. Mas deu tudo certo. A agenda de pré-candidata não é fácil, né? Kátia, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Casa de Sopapo, que ela esteja cada vez sendo ampliada, fortalecida. Você merece todos os destaques. Inclusive, eu não sei porque essa mulher não está na política, gente. Eu não sei. Deus me guarda. Pode isso, não. Sabe o que é que eu penso em política? Eu já fui convidada algumas vezes para me filiar a partidos. Assim, minha gente, eu sou muito sincera. Como você é sincera, Sim. né? Então, eu destruiria muito mais gente do que eu acolheria. Porque se alguém vier me pedir, por exemplo, né? E eu já ouvi muito isso, político. Me dá, sei lá, R$50 para eu comprar um maço de cigarro. E o político fala assim, não posso dar. Não vou votar em você. Pois é. Então, se me disser isso... Mas, olha, Kátia, me dizem, me pedem. Vai ouvir. Me pedem, eu faço. Aí sabe como é que eu colocar faço? no papel, Não é né? assim, não, desse jeito. Mas não vota em você. Porque não tem vai. problema. Você entende? Mas assim, eu não tenho esse perfil. Eu sou muito sincera. Não, eu deixo livre. Agora, sou olha, sincericida. uma coisa, o eleitor, a pessoa tem que ficar ligada. Quem faz isso já está dizendo que não vai. Não tem compromisso. Não vai cuidar de você. Não tem compromisso com você. Não tem compromisso. Tem com ele. E com o bolso e com o grupo dele. Verdade, verdade. É isso. Porque política não se faz comprando por voto. É. Política se faz com ações, com Isso. trabalho. E não é um trabalho que de uma hora para outra De uma alguém hora pra apareceu outra. e você candidato tem uma história. Cadê a história? Qual é o seu trabalho? Sim. Não se faz política tirando do bolso. Perfeito. É isso. Perfeito. Então, a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Conversamos hoje com a Emília Correia. Lembrando também que nós estamos em todas as redes sociais. É só seguir a casa, ajudar a construí-la. Afinal de contas, ela é feita por várias mãos, inclusive a sua. Grande abraço e até o próximo episódio.